Carla, no que se transformou a sua vida depois daquele episódio na véspera da eleição? No inferno, no inferno astral, assim, sabe? Falam de inferno astral, né? A minha vida depois daquilo virou de ponta cabeça. E você vê, Pitoli, sinceramente eu acredito que eleição, agora eu posso falar com mais tranquilidade, a gente sabe muito bem porque eu perdi, porque Bolsonaro perdeu, que não foi eu que ajudei ele a perder, não foi eu que incentivei. Não dá para a gente acreditar em pesquisas no nosso país, porque elas são manipuladas, e não dá para a gente acreditar em urnas eletrônicas. As urnas não são confiáveis. E eu não podia falar essa frase estando no Brasil, porque eu seria caçada e perseguida mais ainda. Aqui fora eu posso falar. Nossas urnas não são confiáveis. Enquanto não tiver um voto impresso ao lado da urna eletrônica, enquanto a gente não tiver contagem pública de votos, nós não teremos democracia no nosso país. Foi para essa sanha de poder do TSE que o Bolsonaro perdeu. Foi para as inúmeras decisões do Alexandre de Moraes em nos calar durante a campanha. E não podíamos falar ex-presidiário, não podíamos enaltecer o Bolsonaro não podia usar os vídeos que ele tinha de fora do país, da Itália, dos Estados Unidos, ele não podia usar as motocicletas, ele não podia usar as manifestações em suas imagens, para poder mostrar para a população em canal aberto o que estava acontecendo. Então foi um conjunto de coisas. Foi a falta de confiabilidade nas urnas, foi a falta do voto impresso, foi a questão da contagem pública que se dá numa sala onde poucas pessoas têm acesso, que não se sabe o que é feito ali depois, foi por uma série de coisas. Então, hoje eu posso falar isso com mais tranquilidade, mas eu fui usada de bode expiatório, infelizmente. Sim, Aquele episódio ali, eu estava correta, Pitoli, eu não estava errada, eu podia ter errado no momento, mas qualquer mulher na minha situação, exatamente na minha situação, teria feito o mesmo. A sensação que a gente tem, inclusive, Carla, é que aquele episódio, ele acaba te afastando, inclusive do teu eleitor, né? Porque foi exatamente a narrativa que eles queriam construir, né? Para te isolar. Uma mulher com quase 1 milhão de votos, ela teria que ser isolada, porque senão seria uma super força dentro da Câmara, isolá-la, inclusive, das próprias lideranças da direita do Brasil, do próprio presidente Bolsonaro, e de uma certa forma eles conseguiram isso, né, Carla? Conseguiram porque, Pitoli, quem é que viu durante esses últimos 2 anos o tiro que tinha sido disparado? Nenhuma imprensa deu, ninguém mostrou, só vocês mostraram, mas as pessoas que estão ali vendo naquele momento viram o disparo do tiro, e aí entendem. Quem sabe que teve um tiro antes, sabe por que eu saquei a arma? Porque eu tinha receio de que aquele próximo tiro poderia ser o meu filho. E então, assim, por que a imprensa não falou desse disparo? Porque a narrativa já tinha sido criada de que um jornalista tinha conversado comigo e eu saquei a arma e saí correndo atrás dele, como se fosse uma louca. E se fosse isso, realmente, seria demente, né? É demência. Agora, como aconteceu, eu posso ter errado em ter dado conversa, né, para ele, que isso eu errei. Né, até ter começado a conversa e tentado ali de alguma forma mostrar que ele estava sendo machista, misógino, tudo que eles acusam o Bolsonaro, né, mas na verdade são eles que são. Haja vista como o Lula, por exemplo, fala das suas correligionárias, né, não vou nem repetir que é uma palavra muito feia, mas né, fala sobre as opções sexuais delas. Então, a gente percebeu que eles criaram uma narrativa para me afastar do Bolsonaro, para que a direita pudesse ver só uma parte daquele episódio, e hoje quando a direita vê o episódio todo, que o Darcy inclusive queria agradecê-lo porque ele fez um vídeo excelente sobre isso, aí sim a gente vê que as pessoas concordariam comigo, mas aí a narrativa já foi criada, aí a depressão já tinha acontecido, Pitoli, o afastamento entre mim e o Bolsonaro já tinha acontecido também, e ele já tinha sido contaminado pelo Fábio Van Garten, que foi a pessoa que ficou ali no ouvido dele o tempo todo, falando que perdi por causa você perdeu por causa da Carla. Quando, na verdade, todo mundo carrega um pouco de coisas que poderia ter feito e não fizeram. Mas, assim, mesmo com tudo que a gente poderia ter feito e não fez, porque a comunicação no governo Bolsonaro era péssima, se tinha uma coisa que era ruim no governo Bolsonaro, era a sua comunicação. A gente precisava ficar falando o que o governo fez, porque
o próprio governo... Desculpa, estou com o meu telefone aqui, vocês conseguem me ouvir? A gente está te ouvindo perfeitamente, Carla. Tá. Então, assim, a comunicação foi muito ruim no governo Bolsonaro, porque houve uma decisão, né, de não pagar mais a imprensa, de não viver mais ali sob o jugo da imprensa, e a gente não tinha entrada nas televisões. Então, as pessoas nem ficavam sabendo o que o Bolsonaro fez. Então, uma série de coisas que eu acho que agora, com mais frieza, a gente pode começar a analisar, mas eu quero olhar para o positivo, né, a partir de agora, sabe, Vitória? O que a gente pode fazer para melhorar? E tem muita coisa que a gente pode fazer. Né, haja visto o que o Eduardo fez aqui em poucos meses, olha como é que os Estados Unidos já acordou, né, fez aqui fora, que eu digo. Olha como os Estados Unidos já acordou, como o Trump já está acordando para o que está acontecendo. Né, ele foi mexer com Elon Musk, que é um dos homens mais importantes do mundo hoje na atualidade, né, hoje no que a gente tem aqui de ciência e de evolução tecnológica. Então pode ser feito na Europa também. As pessoas, a Meloni, né, a Giorgia Meloni, ela precisa começar a entender o que está acontecendo, é uma pessoa de direita. A Espanha precisa acordar que a esquerda está fazendo muito mal para o país, né, o que a França está fazendo, o Macron está fazendo com a França. Eu quero estar nesses lugares todos para a gente poder ajudar o Chega em Portugal, sabe, ajudar o Ventura, o André Ventura, e poder fazer algo diferente pelo nosso mundo, né. O conservadorismo precisa avançar, Pitoli. Concordo. E o globalismo, a esquerda, ela precisa recuar. E a gente vai precisar de mulheres e homens de coragem para poder fazer isso.